Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Divichella Cast. Eu sou Amanda Borges, gestora no escritório Divichella, e hoje, junto com o nosso sócio fundador, Gilberto Chella Filho, vamos ter a honra de receber um executivo de trajetória admirável. Nós vamos receber João Miranda para falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre negócios, sobre pessoas e também sobre inovação. João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. João, queria que tu começasse contando um pouco para a gente sobre a tua trajetória. Sei que tu passou por empresas das mais diversas, como Ambev, Sadia, Fruc e também, recentemente, na Biscoito Zezé. Então, queria que tu começasse nos contando um pouquinho da tua trajetória profissional. Tudo bem. Antes de mais nada, bom dia, Amanda, bom dia, Gilberto. Agradecer a vocês a oportunidade de estar contando um pouco da nossa história. A gente sabe isso que ajuda, às vezes, né, outras empresas, outros profissionais também a saber o que fazer e também o que não fazer na sua carreira. Bom, eu tenho uma história, assim, Primeiro, sou formado em engenharia mecânica, né? Me formei na Universidade Federal de Rio Grande e trabalhei 5 anos com engenharia. Na empresa não existe mais, era a Defer Fertilizantes, hoje é Timac Agro. Né? Depois eu fui, nesse período de 5 anos lá, eu fui para a Brahma, né? Participei do período da fusão com a Brahma Antártica, que virou a Ambev. Fiquei 8, 9 anos na Ambev. Nisso, um diretor meu que tinha saído da Ambev, tinha ido para a Sadia, me convidou para tocar essa região sul aqui pela Sadia, né? E também fiquei mais 5 anos. E quando eu pensei que eu ia... Tem, né, bastante tempo de cada empresa. Bom, agora vou ficar mais tempo na Sadia. Tinha até na época recebido um convite para participar de uma seleção para representar a Sadia em Dubai. Mas aí a Fruc veio e me convidou para... No início, ela é uma empresa familiar, a Fruc Bebidas, aqui no Rio Grande do Sul, me convidou para ser o primeiro executivo, né, fora do grupo familiar, a tocar uma diretoria, que era a diretoria comercial. Dava vendas, marketing e logística na época. Né? E aí achei um desafio fantástico. Né? Muitos até a minha família disse, pá, tu está na Sadia, vai voltar agora... Cuidava todo isso, como eu falei, tem a oportunidade de ir para fora, tu vai voltar para cá, em uma empresa familiar. Mas eu disse, pois é, né? Às vezes é um contrassenso, a gente que quer passar alguns momentos, mas assim, eu tive tanta confiança quando a Aline e o seu Nelson, que foi quem, né, o seu Nelson hoje presidente do conselho, ele iniciou, me vieram falar comigo, que eu disse, pô, mas essa empresa familiar aqui, acho que é uma expectativa nova, diferente do que eu fazia, né? E eu senti tanta confiança que eles passaram no desenvolver o projeto de perpetuação da empresa, né, de ter um projeto de longo prazo, que eu disse, mas eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Aí eu topei e fui para a Fruc, e foi uma excelente, uma surpresa para mim como profissional, e também como pessoa, aprendi muito com eles. E aí fiquei 16 anos na Fruc. Até agora, questão de 1 ano atrás, que a Zezé me convidou, a Biscoito Zezé, para ser o CEO delas, né, um projeto diferente também, empresa familiar, que os sócios queriam ir para o conselho e queriam profissionalizar a empresa. Enfim, aí me convidaram para assumir e montar toda a parte como CEO, montar a parte administrativa, financeira, a parte comercial, que era o grande foco deles, e logística. Né? E essa é a minha história, assim, rapidinho, bem resumida, é isso aí mais ou menos para os lugares que eu passei. João, a gente vê que tu teve uma trajetória que começou ali como engenheiro mecânico, né? Te formando em engenharia mecânica e depois indo para uma área mais comercial. Como é que foi essa transição? De onde surgiu essa ideia, né? Porque são coisas muito distintas. A veia comercial sempre teve em mim, assim, na época de faculdade. Meu pai trabalhava, né, como operário, a mãe era dona de casa, e eu tinha já algumas ambições, né, assim, de ter uma vida melhor, né? Então eu vendia algumas coisas também para amigos, colegas, né? Eu nasci em Rio Grande, morei lá até os 28 anos, tem a Praia do Cassino lá. Então muita gente surfava, eu não surfava, mas na época do Moribug, eu vendia prancha de Moribug para os caras que surfavam, vendia roupa de surf, né? Mas nunca meti o pé na água, né, assim, né? Sim. E aí essa veia já foi vindo, né? Na época de faculdade eu fazia algumas, queria viajar, vendia fazia alguns masrifes, então sempre tive essa veia comercial. Mas o que me fez mesmo ir para a área comercial foi que na própria Defer, sempre buscando evoluir, né, e progredindo culturalmente, intelectualmente, profissionalmente, o próximo cargo seria gerente fabril. Lá eu era gerente de projetos e manutenção, e era gerente fabril. E só que tinha um outro engenheiro lá, muito bom, muito competente, regular com entidade, e ele foi escolhido para ser. E eu disse, bom... Ele entrou agora aqui muito competente, ele vai fazer um belo trabalho e eu vi que não tinha espaço para mim. Aí, nisso, eu mandei um currículo, no jornal, assim, tinha classificados naquela época. Mandei lá, a Brahma estava fazendo seleção para gerente de operações, que nada mais nós éramos o profissional da Brahma, mas no mercado atuando direto com as revendas, né, que são os distribuidores que tinham no interior. E eu mandei o currículo e fui passando de fase, enfim. E aí acabei entrando na Brahma naquela época, cuidando das revendas da Brahma no interior do Rio Grande do Sul, lá na região sul.
E por que isso? O Brito, que acabou de se aposentar da Ambev como CEO mundial da Ambev, ele era engenheiro mecânico e estava botando toda a equipe dele comercial de engenheiros. Porque, naquela época, o foco da Brahma, o estudo que eles fizeram, é que, em função dos raciocínios lógicos, né, a percepção de trabalhar com números com maior facilidade, ele estava botando todos na área comercial, fazendo uma turma só de engenheiros. Então, era um projeto da Brahma na época, né, e que, enfim, acabei entrando nisso. Enfim, na Brahma, fiquei um ano aqui na região sul, né, cuidando do Rio Grande, Pelotas e Bagé. Aí, nesse ano, tive um ano de sucesso, modéstia à parte. Fui o primeiro gerente do interior a ganhar bônus, até então só era o pessoal de Porto Alegre, e fui promovido para a diretoria regional, ficava em Curitiba. Aí morei um ano em Curitiba, e depois aí fui no Nordeste, fiquei 8 anos. Em 8 anos de Ambev, eu tive 7 transferências em lugares distintos, né? E aí, depois que entra nessa área comercial, tu não quer sair mais, né? Porque o dinamismo, né? A capacidade técnica que tem que ter, porque pessoas acham que vendas é só ter bom papo, é um pré-requisito, mas vendas é muita técnica, né? É muito processo, então tem que ter essas coisas também. Aí, como disse, depois fui para a Sadia, na área comercial, e Fruc, enfim, até hoje acaba... A própria Zezé, né? O enfoque de CEO era um enfoque em comercial, que eles querem expandir a Zezé, né? Para além da região sul, para Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, e quem sabe no futuro para outros lugares. Então, acaba tendo esse enfoque comercial em qualquer área que tu acaba indo. E provavelmente também o fato de você ter trabalhado no chão de fábrica como pessoa da área comercial te dá uma base muito grande, porque você está vendendo uma coisa que você conhece na origem. Então, eu acho assim, a pessoa que se desenvolve, por exemplo, só na área comercial, muitas vezes ele não tem a experiência que você teve de ver a coisa como é produzida e ter a criação de como que você vai comercializar aquilo ali. Eu acho que te deu de uma forma, vamos dizer assim, diversa, você acabou trilhando um caminho que te deu uma base muito sólida para desenvolver o trabalho que você desenvolveu na tua carreira, né? Perfeito, Gilberto, a tua visão, porque a gente, quando está... E isso vale para qualquer profissional, tá? Acho que da indústria é importante conhecer a parte comercial, interna, mas o comercial conhecer a parte que está produzindo, até para a gente oferecer a melhor solução para o nosso cliente, assim como também nós estamos muito ao lado do nosso consumidor, né? Essa parte de a gente achar que está encastelado, e dali eu sei tudo, domino tudo e vou ficar aqui o resto da vida... Até mais agora não pode existir mais. Naquela época, eu sempre pensei muito naquela época e atualmente, com a cabeça do meu cliente, do meu consumidor. Porque é isso que a gente tem que estar próximo. Não adianta eu faço tal produto, em função disso, agora eu vou vender o que eu tenho. Não, eu tenho que adaptar meu produto muito à necessidade do meu cliente, do meu consumidor. Então, a gente tem que estar muito próximo do mercado. Tem que conhecer os processos internos, para ver alguma coisa que eu possa estar evoluindo ali, para ter mais sinergia com o meu cliente / consumidor, mas também saber o que o cliente precisa para eu trazer para a indústria, e aí sim ter essa afinidade e essa interligação dessas duas áreas, ponta fabril com a ponta que vende. Quanto mais sinergia tu tiver, muito mais sucesso tu vai ter como profissional de vendas e teu produto vai, né, escalonar de uma maneira fantástica. João, e como é que tu buscou esse conhecimento mais comercial, assim? Do que tu utilizou para iniciar nessa parte comercial? Eu sou um cara comunicativo, assim, né? Acho que você já viu. A gente sabe. Pois foi a experiência, dia a dia, mesmo. Sabe? Claro que a gente faz cursos, né? Fiz alguns cursos no tempo da Mana aqui, de desenvolvimento de vendas. Li muito, né? Agora tem muito podcast que facilita muito isso que a gente está fazendo aqui. Pô, isso acaba sendo um momento de quem está afim, para nós mesmos, de aprendizado, né? E sempre ouvir muitas pessoas, sabe? Eu acho que essa parte comercial, como eu falei há pouco, essa conexão muito com o nosso cliente, né? Isso é importante saber, porque isso te dá subsídios, né? A minha mãe falava assim, né? Muito aprendi com a minha mãe também. Ela me dizia muita coisa. Olha, tu tem 2 ouvidos e uma boca. Então, eu escuto o dobro do que tu fala. Então, eu acho que isso é importante, porque às vezes, tu está num cliente, tu já olha, chega na sala dele, tu olha, esse aqui torce para o Inter, torce para o Grêmio, não sei para quê. Tem foto dos filhos. Ali tu já busca um monte de insumo, não para que tu precise falar só o que o cliente quer ouvir, mas tu cria um relacionamento inicial. Conexão inicial, que essa não é de negócio, a conexão inicial. A conexão inicial é sempre aquela empatia que bate, a gente olhou no olho, né, olhou para a pessoa, que essa é a primeira barreira que tu tem que vencer antes de estar vendendo, né? É essa conexão, esse carinho, essa aproximação da pessoa que vai decidir se vai comprar ou não de ti. E isso não adianta também tu fingir, porque a pessoa do outro lado, ela é muito inteligente, ela sabe quando, né, tu está querendo só vender para ela ou tu de fato está preocupado com ela. Então, o que eu levo para as minhas relações comerciais é genuína preocupação pelo cliente, porque isso aí vai te
queimar muitas etapas, facilitar muito o caminho do que tu quer fazer, qual o objetivo que tem com aquele cliente, entendeu? E quando você consegue mostrar para o cliente que você tem essa conexão genuína, e você que passou, você está no varejo já há muitos anos, os clientes, eles acabam muitas vezes sendo os mesmos. Então, você acaba tendo uma vantagem muito grande, porque você cria uma conexão que não é uma conexão vinculada àquele produto, é uma vinculação com o João. Pessoal. E o João, ao longo da carreira dele, por mais que ele, num determinado momento, ele vendeu bebida, no outro momento vendeu carne, o embutido, e no outro está vendendo biscoito, na verdade é o João, não é o produto. E aí a tua credibilidade, ela conta muito na forma de você trazer novos clientes, desenvolver novos mercados. Então, acho que isso conta muito na vida profissional. Sem dúvida nenhuma, porque aí deixa de ser o comercial daquela empresa, deixa de ser aquele produto, e aí tudo acaba avalizando aquilo que tu está vendendo. Então, isso é uma responsabilidade gigante, né, no meu caso, para manter esse nível de honestidade, de clareza, né, e de responsabilidade com o que eu estou levando de proposta e de produto para aquele cliente. Porque acaba assim, aí é o João da Ambev, é o João da Sadia, é o João da Fruc, é o João da Zezé. A gente acaba... O João é o mesmo. Mas exatamente o sobrenome acaba vinculando a outra pessoa. E isso gera uma facilidade... olhando agora no final, gera uma facilidade, mas tem uma estrada gigantesca e difícil que a gente percorre, mas isso acaba te facilitando no futuro para abrir portas, né, para um novo produto, como aconteceu esses exemplos que tu falaste aí. Uhum. Com certeza. E sabe, João, que por coincidência está nos nossos valores do nosso escritório, né? Ter uma empatia genuína com o cliente. Então, é muito interessante ouvir isso de ti também, que tem muita experiência, né? E saber o quanto isso é relevante para a conexão com o cliente, ter uma empatia genuína. E falando agora um pouquinho de gestão, João, como é que foi a tua primeira experiência com gestão de pessoas de uma equipe? Queria que tu nos contasse um pouco da tua experiência. Pois pessoas, para mim, é a base de tudo. A gente já falou um pouco aqui nisso, né, como a gente se relaciona, nós diretamente, né, com os clientes, mas isso é outra coisa que a gente tem que ter um cuidado e uma importância genuína. Não pode dizer que a gente trata bem porque está aqui falando nas frente das câmeras. E, de fato, a gente tem que tratar bem, porque quem resolve, né, os problemas do dia a dia é o nosso time. Então, a gente tem que ter uma percepção muito clara o que aquela pessoa pode fazer, até que ponto ela pode se desenvolver e que ajuda nós, como líderes, temos que dar para elas para se desenvolverem. Porque a gente tem essa responsabilidade. Eu vou contratar lá o João. Contratar por quê? Quais habilidades ele tem? Quais são os valores dele? O que ele conhece da nossa história? Ele está ligado com o que a gente quer passar para o cliente? Respeito, dignidade, ética, né? Porque hoje a gente contrata, né, pelo o quê, mas tem que ser importante como ele faz aquilo acontecer, né? Como eu não conheço, às vezes, geralmente os candidatos que a gente olha o currículo e contrata pelo que tem no currículo dele. Uhum. Mas ao longo que ele está na minha empresa, ele dá um baita resultado, mas trata mal o cliente, trata mal os pares dele. Eu tenho que saber que é mais importante é o como ele faz as coisas do que o que ele traz. Porque se tem pessoas que trazem um baita resultado, mas não estão alinhados com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, cara, desliga essa pessoa. Porque ele vai acabar minando. Vai contaminar. Contamina a equipe. Mina, e o cliente vai perceber. Então, pessoas, assim, gestão de pessoas hoje, se não tem que ser a principal cuidado que qualquer líder, qualquer liderança, qualquer gestor tem que ter, é nisso aí. Sabe? É pegar as pessoas, eles vêm, nem uma pedra de diamante, vem bruta, tu tem que lapidar, tem que dar conhecimento, mas ele também tem que se esforçar, tem que ver o quanto ele quer crescer, o quanto ele investe em si mesmo, porque não é só a responsabilidade da empresa, né, dar treinamento, dar curso, tem lá sua parte nisso, mas o próprio profissional, a gente tem que ver o interesse dele também, em querer se desenvolver, querer crescer e fazer entregas superiores, né? Então, isso é uma coisa que eu, sinceridade, assim, é no dia a dia que a gente vê. Eu sou um cara, mesmo em cargos de gestor, que sempre for no mercado, vê o cliente, mas vê aquele meu profissional que está atendendo aquele cliente. Porque ali a gente sabe como é que ele trata, a gente vê algumas oportunidades, e eu não espero vir em avaliação manual para dar o feedback. Eu, geralmente, quando estou em rota, né, vai visitar cliente, algum mercado, coisa e tal, eu já aproveito e ali naquele momento, depois de... Quem, né, do mercado do varejo, assim, visita 3, 4 lojas, às vezes numa manhã, né, clientes para ver como é que está a concorrência, como é que está o nosso produto, a exposição. Eu já procuro, naquele final de mês, já dar um feedback para ele. Olha, fulano, tu foi muito bem aqui, ali, e nesse ponto aqui tu precisa dar evoluída tal e tal, porque, quem sabe, assim, a gente vai ter uma prospecção melhor, vai acabar atendendo melhor o cliente. Então, olho no olho, essa verdade que tem que dizer, e às vezes nem sempre, obviamente a gente tem que falar com parte boa, mas também dar o novo caminho que ele tem que seguir, é extremamente essencial.
que o profissional que trabalha contigo começa a te entender melhor, sabe o que tu espera, né? E ele sabendo disso, ele vai, a grande maioria vai trabalhar para cada vez mais evoluir. Então, essa conversa franca, olho no olho. E, de novo, não esperar a avaliação do semestre, a avaliação anual. Tu tem que falar cada momento que está com ele. Às vezes, em reuniões, até no próprio reuniões de fechamento de mês, tem que dar o feedback como ele se comportou na reunião, os resultados que ele trouxe, a apresentação que ele trouxe do resultado do mês e das projeções futuras. Então, isso, essa proximidade e essa clareza que tu deixa para ele facilita muito o desempenho dele. E aí vocês dois, né? O líder e o liderado vão cada vez mais atingir resultados que nem estavam previstos acontecer. Uma coisa interessante que você falou, e eu acho que você bate bastante, é na questão de você estar na linha de frente, indo visitar, conversando com o cliente, vendo onde é que o produto está na gôndola e assim por diante. E uma coisa interessante é que quando você faz isso, e você trabalhou em empresas que têm produtos, vamos dizer assim, de alto nível e, vamos dizer assim, se vende sozinho, né? Na verdade, uma parte se vende sozinho. Mas, muitas vezes, quando você tem essa conexão com o cliente, você vai nas lojas, visita, muitas vezes o teu comercial, ele está batendo a meta, mas talvez, quando você vai lá com ele, você vê que ele tem uma capacidade muito grande de vender muito mais. Então, muitas vezes os números, eles acabam mascarando. Mas quando você tem uma proatividade, você está na linha de frente, você acaba efetivamente enxergando se ele está fazendo um trabalho mediano e batendo a meta, porque o produto é bom, ou se efetivamente ele está dando o resultado máximo que ele pode dar, porque ele está explorando todas as possibilidades e vendendo o produto adequadamente, né? Isso aí Gilberto, isso aí é fantástico. Porque, assim, falando de empresas maduras, tá? Não, às vezes, uma que está iniciando, que, obviamente, às vezes, o produto é bom, vai crescer, dobra, triplica num ano, assim. Mas empresas maduras já têm um certo tempo de mercado. Por que umas crescem 20%, 30% e as outras, às vezes, 1%, 2% ou ficam estagnadas? O meu entendimento é porque é exatamente isso. No mercado, tu vê... Porque o mercado está aberto para todo mundo, tá? Geralmente, em autosserviço, bar um pouco diferente, que o dono, que às vezes pode, né, bar, restaurante, que toma esse aqui ou compra esse aqui que está mais gelado ou está mais fresquinho, né? Mas o mercado é tu que te serve na prateleira, né? Self-service, tu vai lá. Então, o que faz tu escolher a bebida A, a bebida B, o biscoito A, o biscoito B? Às vezes, o espaço que tu tem, é como tu cuida, é como tu arruma teu pacote lá, tua bebida voltada direitinho com o rótulo para frente, o pacote não está amassado, né, na altura dos olhos ali. Então, essa parte de trade, né, que é o que faz ali o contato, né, do teu produto com o consumidor, tem que ter um cuidado. Às vezes é o melhor espaço, às vezes tu está atrás de uma pilar, ou não, tu está numa ponta de gôndola com uma baita visibilidade, áreas de grande fluxo. Então, esse cuidado realmente diferencia quem vai crescer mais ou menos. E isso é só tu estando no mercado. Porque às vezes numa sala é legal, tem lá um monte de informação, tem inteligência artificial, tem coisa, mas a vida onde ela acontece é ali, onde o produto, eu gosto de falar assim, ele pula para dentro do carrinho do consumidor, né? Ele tem uma boa visibilidade, uma boa precificação, um bom merchandising que faz ele pular, ou seja, não é que ele pulou, o consumidor chamou mais atenção, vai lá e pega o teu produto. Esse é o momento da verdade. Então, isso é que a gente só aprende ali. Sabe? Claro que tu traz para dentro com o teu time e direciona as técnicas, as estratégias para isso acontecer. Mas é só ali que vai acontecer que a gente vai definir o que tu vai se tornar. Crescer 20%, 30% ou ficar estagnado ou crescer 1% ou 2%. Então, esse é um cuidado que eu diria que todo líder tem que ter, olhar sempre o mercado e o consumidor. Sabe? Que é ali que tu tem que estar perto, ali que tu tem que entender para que isso se torne realidade. Senão vai virar papo de, né, que vai entrar para um lado do ouvido e sair pelo outro. João, e tu teve a experiência de liderar em contextos totalmente diferentes, né? De empresas com portes diferentes, umas globais, outras mais regionais. Como é que é essa diferença de liderar, assim, dentro dessas empresas? Baita pergunta, assim, são bem diferentes mesmo, né? Às vezes, com empresas globais, tu tem um processo e tu tem que seguir, porque a empresa tem, falando no mundo inteiro, e não adianta, não pode funcionar de um jeito em cada lugar. Claro que tem que respeitar as leis, os costumes de cada país, mas o cerne, lá, a coluna vertebral é aquela, tem que seguir aquilo ali. Isso te deixa um pouco engessado, mas é a regra do jogo, tu sabe. Então, isso tem vários benefícios e algumas coisas que tem que estar te adequando e tu tem que evoluir muito para entender bem. Uma empresa familiar geralmente não tem processo. Né? Então, tu tem que estar incluindo alguns processos. Aí, quando na empresa global diz, tem que ser tanto processo. Aí, tu vai para empresas familiares, agora tem que botar processo. Então, e os processos são úteis até que tu não ingesse demais o negócio, que tu não consiga deixar ele ter sucesso. Né? Mas, no geral, assim, Amanda, é extremamente necessário
ter processos, ter planejamento, ter orçamento, porque isso é que vai direcionar, isso vai te mostrar aonde tu quer chegar. Sabendo onde tu vai chegar, aí tu vai criando o teu planejamento estratégico anual, e tem gente que faz para 5 anos, 10 anos, ou até gente, empresas menores, faz até para 6 meses, e não tem certo ou errado nisso, sabe? Tu tem que, isso eu digo, adaptação para aquele momento que está, para aquela empresa que tu está, mas criar onde que a gente combinou que vai chegar. Onde eu, com dono, se for uma empresa familiar, ou com conselho, com a diretoria, se for uma empresa mais, né, robusta, bom, a gente tem que ter essas metas e saber onde é que a gente quer chegar em tal período de tempo. Isso bem alinhado, estratégia bem definida, aí tu traz para o teu time, aí tu começa a construir os comos, né, de semanais, ou diários que sejam, ou até mensais, enfim, pelos períodos. Então, essa parte de empresa global, empresa familiar, eu acho que tem essa divisão, a gente sabe, mas, no geral, a cabeça de planejamento e estratégia é a mesma, sabe? Umas com mais dificuldade, outras com mais equipe trazendo, ou às vezes é só tu mesmo com o dono, mas tu tem que estar muito alinhado com o que tu quer, ter a estratégia bem definida, e aí tu vai botando os processos, mais ou menos, depende do tamanho da empresa, depende da complexidade, né? Tu tem que adequar para aquele momento. E, de novo, o menos é mais, tá? Independente do tamanho da empresa, quanto mais simples nós trabalharmos, quanto mais simples a gente tiver as coisas claras, né, simples e claras para todo mundo, mais fácil vai ser o teu trabalho como liderança e da pessoa que está lá cumprindo aquele planejamento. Porque essa proximidade, de novo, entre as pessoas que trabalham juntas e o mercado, isso é fundamental para que o sucesso seja atingido de maneira muito melhor e mais rápida. E, João, ainda nessa questão, né, de gestão das pessoas, em um ambiente de transformação, quando a empresa está passando por um momento realmente de transformação, como liderar essas pessoas, mantendo ainda um ambiente saudável, em que as pessoas tenham, né, essa vontade de ajudar nessa mudança? Como liderar nesse momento? Ouvindo, sabe? Por mais que a gente tenha aquelas prerrogativas, aquele planejamento, de novo, eu tenho que ouvir muito aquela pessoa. Eu fui lá numa reunião, passei lá numa tela, todo planejamento estratégico. Aí cada um foi para a sua área, acabou? Não. Porque nós, né, a gente ouvindo, a gente aprende 20%. Eu lendo, eu aprendo 30%. Mas eu praticando na parte, ensinando, chega a 80% da nossa capacidade de entender. Então, eu passei lá toda a diretriz. Veio do conselho, passou para o nosso, enfim, passamos. Depois tem que ir um a um, na área de cada um, mesa a mesa. Fulano, entendeu, não entendeu? Não, às vezes não precisa fazer essa pergunta direto. Às vezes tu vê o que ele está fazendo, tu já vai notar se ele entendeu ou não. E se tu vê que saiu um pouco, chama uma conversa individual. Ou sai em rota, como eu digo, que eu gosto, vai no mercado, vai ver, ou vai num cliente com ele, para ver se aquilo que a gente passou, ele absorveu. E aí aquilo que volta muito para o feedback que eu te falei, e aí dá um feedback de fato construtivo. Pô, tu não entendeu nada. Não, pô, Zé, João, a gente falou isso, eu vi que foi um pouco diferente. Por que tu fez diferente? Ele pode até ter uma razão e eu vou entender melhor do que eu falei, melhor do que eu passei, porque o cliente dele, ele conhece o cliente dele, tem que conhecer até melhor do que eu. Não, aqui, olha, nesse cliente, tu falou aquilo, mas se eu vim daquela maneira, ele pode ficar ofendido, pode ficar melindrado, então eu usei esse outro caminho. Mas eu te garanto que vou chegar no resultado final. Dá um tempo, porra, de fato chegou. Não chegou, chama ele, reorganiza as coisas. Então, não existe assim uma maneira de o que tu passar vai ser automaticamente ouvido, entendido e praticado por 100% do time. Não tem. Até porque esse mercado, ele é um mercado, vamos dizer assim, o mercado, os clientes, vamos dizer assim, eles têm portes diferentes, eles têm formas de funcionamento diferentes. Uma coisa é você vender bebida, por exemplo, para um bar. Outra coisa é vender para uma rede de supermercado. Então, você não pode... As estratégias, elas são diferentes. E muitas vezes uma coisa que funciona numa rede pode não funcionar na outra. Ou que não funciona num tipo de bar, não funciona no outro. Então, eu acho que essa questão de ouvir e praticar e trocar experiência é o que faz tornar o sucesso, né? E por que isso, Giba, que tu fala, Gilberto, que falou que não é é diferente? Porque as empresas são feitas de pessoas. E cada pessoa tem o seu modo de pensar, tem o seu raciocínio lógico, né? É por isso que nós, na área comercial ou de gestão, a gente tem que entender as pessoas. E quando eu falo de pessoas, primeiro nós entendermos, né? Pessoalmente, a gente tem que entender. E depois o nosso time. Essa é a primeira coisa. Porque tu fala, às vezes, de uma maneira uma pessoa, ele vai lá e segue fielmente o que tu falou. E tem outros que não, trazem para a realidade delas, porque às vezes tu fala, quanto mais, né, tu vai chegando em cargos de níveis superiores, às vezes a tua equipe, obviamente, está num cargo que para quem tu fala diretamente, quem responde diretamente para ti, já tem um nível, né, muito próximo do teu, né? Tem que estar, ou se não tiver, eu procuro até ter gente, eu fazer um parênteses aqui, contratar gente. Como é que eu contrato?
quando eu identifico que aquela pessoa sabe mais do que eu naquele assunto que ela vai tocar o negócio. Fechei parênteses aqui só porque isso é um ponto muito legal que eu acho. Mas, enfim, e aí eu sou muito direto, no nível que a gente está de diretor ou de CEO, até porque o tempo é escasso, a gente passa, e as pessoas que estão direto ligadamente a nós, elas têm um nível intelectual, né, mais elevado, até porque elas também têm um nível estratégico. Sim. E aí, mas se elas passarem do jeito que eu falei para elas, para o time delas, metade não vai entender. Porque eles são desqualificados? Não, porque eles estão também numa linha de maturação, de entendimento, de aprendizado. Então, eles têm que também falar de uma outra maneira. Eu recebi uma orientação do conselho. Se eu passar direto para esse time meu, que é bom, da mesma linguagem, uns vão entender, outros não. Então, eu também tenho que entender o que o conselho passou para mim e eu falar de acordo com o time que vai ouvir isso aí. E aí isso é um trabalho nosso de liderança também, não é só ser, né, linha reta, papo reto. A gente tem que entender para que a gente vai passar as informações e, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que entender cada um e passar da maneira que ele vai absorver aquilo da melhor maneira possível, que vai entregar resultados, né, com o jeito que a gente fala. Então, essa parte que é importante, esse entendimento. Nós fizemos um evento do escritório e um dos slides que a Amanda colocou, que me veio na cabeça agora quando você falou isso, é o seguinte: comunicação não é o que nós falamos, é o que o outro entende. E a gente, às vezes, confunde. Você diz, não, mas eu comuniquei certo. Não, você comunicou da forma que você entende adequada. Agora, se os outros entenderem de uma forma diferente, a comunicação não foi efetiva. Então, eu acho que isso que você está falando exatamente retrata essa verdade. Né? Perfeito, é isso aí mesmo, Amanda. E eu sempre digo para o meu time, gente, eu não me importo que vocês me perguntem 20 vezes o que eu falei aqui. Eu não vou achar que vocês não entenderam, que são... Né, tem problema mental, de conhecimento. Porque é exatamente o que eu acredito nisso. O jeito que eu falo, eu falo de uma maneira que eu já internalizei, eu já estudei aquele assunto, eu vou falar muito mais rápido, às vezes resumidamente. Então, eu prefiro que vocês me perguntem 20 vezes do que achar que entenderam e trazerem aqui a solução que não é nada que a gente falou. Aí sim eu vou ficar chateado. Então, se não entendeu, venham, pergunte. E até porque, aí com isso eu também, de novo, né, eu vou aprender como eu tenho que falar com cada um de vocês. Não vou achar que tu é mais ou menos inteligente se perguntar 1 ou 2 vezes ou 10 vezes. Eu vou te medir pelo que tu entregou daquela demanda que foi gerada. Se entregou bem, trouxe resultados superiores, como eu sempre digo, tu entendeu e não vai ser o meio do caminho. Quanto tempo demorou para entender, ou quantos questionamentos tu fez para trazer o melhor resultado. Então, eu acho que é isso. Nós também, como líderes, a gente tem que saber perguntar para um conselho, para o dono da empresa ou para o board, enfim, até para a gente ver se está certo o que eles falaram para nós, assim como a gente tem que dar esse espaço para o nosso time, deles questionarem quanto for necessário para que a entrega seja aquilo que a gente espera, ou até melhor que a gente espera, que isso é o que a gente busca sempre, né? Porque a gente, independente, quanto mais alto está no cargo, eu acho que mais humilde tem que ser para saber que as pessoas que a gente tem no time podem fazer melhor que nós. Isso não é vergonha, não pode ter medo, né? Eu já ouvi de pessoas, não contrato, já vi há pouco tempo atrás, não conheci dizendo, não contratei lá porque eu tenho medo dele. Cara, esse cara está fadado ao fracasso. Eu falei um pouco aqui, né, parênteses, agora eu vou falar um pouco mais nisso. Eu, quando olho as pessoas que eu vou contratar para o meu time direto, eu gosto até de entrevistar, quando eu era diretor, até a nível de gerente. Então, tinha, né, os regionais, os gerentes abaixo, porque eu já contrato um gerente, um supervisor, pensando no potencial de crescimento dele. Legal. Porque não dá a gente até para ter um banco de talentos. É essencial, né? Essencial. Então, eu gosto de fazer isso, ouvir a história dele, né? Geralmente, os gerentes, assim, entrevistam os 2, 3 que eles gostaram, eles trazem para mim, né, os finalistas deles. Né? Tem toda a autonomia. E eu não veto ou contrato a pessoa. Eu divido depois com a pessoa que está comigo. Olha, eu gostei mais desse por isso, mas a decisão é tua. Porque também eu não posso, claro. Eu, como autonomia, diretor, né? ou como CEO, né, senão, o cara não deu certo porque foi tu que definiu. Não, acho que a responsabilidade continua sendo dele, que ele que vai estar fazendo a gestão dessas contratações, mas eu eu gosto muito de olhar valores, eu gosto muito de saber da família da pessoa, sabe, de ver as conquistas dele e o que ele deixou, né, problemas que ele teve. Não focar apenas na parte profissional, né? Exatamente, acho que tem que ter uma abrangência hoje em dia cada vez, mas a gente tem que ter esse cuidado genuíno, de novo, não pode ser só fingir, mas genuíno com a pessoa, né? Porque antes de ser um profissional, ele é uma pessoa, né? Então, eu acho que isso e tem tanta gente boa. Na FRUC, eu tive a felicidade, quando eu resolvi sair, da pessoa que trabalhava comigo, os 16 anos que eu estava lá, eu indicar para a CEO da empresa, para a Aline, e ela junto ao conselho, e a pessoa me substituiu lá na FRUC. Hoje é o novo diretor comercial. Para mim, isso, se tem uma coisa que coroa que eu acho que eu tenho orgulho disso, é isso. As pessoas que trabalharam comigo, eu poder indicar para o meu lugar e estão fazendo um baita no trabalho. Tinha outra pessoa lá, que era agente logística, né? E no que eu saí, a FRUC cresceu, a empresa faturar 1 bilhão esse ano,
abriu vaga, que era o gerente, agora foi promovido a diretor de logística. Quer a premiação, quer a felicidade maior que eu tenho das pessoas que começaram comigo lá. Hoje está assumindo... Deixou um legado. Na verdade, você ajudou a construir a área comercial, não sei quanto a empresa cresceu nesses 16 anos, mas a Fruc teve um crescimento gigantesco. E quando você saiu, você coroou todos os teus 16 anos, porque você deixou a estrutura montada. Exatamente. Isso, para mim, é muito maior do que um bônus, é muito mais relevante, né, do que ganhar os parabéns no final do ano. São as pessoas que tu trouxe junto contigo e estão ajudando a Fruc hoje aí a ser uma empresa bilionária, de um primeiro bilhão, que vai ser esse ano, saindo no finalzinho do ano passado. E, isso me dá um orgulho gigantesco. Então, isso meio coroa, Amanda, que tu está te falando do cuidado genuíno com as pessoas. Saber que está no caminho certo, tu poder te doar para ela, passar tudo certo. E a gente aprende muito, porque a gente erra, tropeça muito. Né? Aqui a gente fala muito dos sucessos, né? Mas o que a gente caiu, que deu de, né, a pessoa que caiu de olho no chão para aprender a chegar nesse momento. E quem entende isso são as pessoas que vão estar melhores preparadas para, quando chegar ao sucesso, não ficar soberbo, né, não ficar pisando nas pessoas, porque também já passou, né, por várias situações, por várias dificuldades, e que alguém te pegou pela mão e te ajudou. Então, liderar também é passar conhecimento, né? Saber passar conhecimento. E nesse contexto vem a minha pergunta: quais são as características que tu considera essenciais para uma liderança? Ouvir. Eu acho que, estou sendo repetitivo, mas realmente acho que ouvir, saber entender as necessidades tanto do teu time quanto do mercado é a principal capacidade que a gente tem que ter. Porque tu, ouvindo, tu vai processar aquilo e tu vai, então eu fiz errado, tem a chance de arrumar. Pô, fiz certo, beleza, vou replicar isso aqui e vou levar adiante. Eu acho que ouvir e entender as pessoas, sabe, para mim, a condição básica de uma boa liderança, né, trazer resultados consistentes, verdadeiros, né, e ficar perpetuar assim a sua qualidade, o seu trabalho, seu ritmo e seus resultados. Sabe que quando... E não é fácil, tá? Desculpa, Rubem. A gente falar é fácil, claro. Mas é difícil. Tu no dia a dia, às vezes, porque a correria, a demanda que tu tem, às vezes não tem tempo de estar ouvindo todo mundo, mas tu tem que... e não vai ter mesmo. Tá? Isso é complexo, né? Tem que arranjar algum tempo para aquilo. Isso é educação, sabe? Isso é tu saber que tem que ouvir, mas ouvir de fato, não é ouvir olhando o celular, ouvir mexendo no computador, ou ouvir, né? É ouvir de fato, olho no olho, sentar, tá aqui, ouvir e entender o que a pessoa está. Porque às vezes o que ele fala não é aquilo que ele quer dizer. Tem também que interpretar. Então, eu digo, nós gestores, a gente tem que ser muito psicólogo, né? Porque cada funcionário é um funcionário. Um teve um problema com a esposa, com o filho. Não, então, tu tem que entender isso também, né? Ah, não, aqui, antigamente se dizia, né? Quando eu estou na empresa, eu sou só empresa, quando eu estou em casa, eu sou só em casa. Balela, não consegue. Não funciona mais assim. Não funciona. Nunca funcionou. É que a gente, no tempo que era, não, a gente, né, tem que manda e obedece. Você quer criar relacionamentos, quer criar bem trabalho saudável, tem que entender as pessoas, claro, dentro de um limite, não pode virar babá, né, e aí tem que ter conversas, né, definitivas e sérias. Quando chega um momento que atrapalha a mesa de vez, já deu todas as oportunidades, pô, não adianta também tentar ser mais rei que o rei. Mas tu tem que, de fato, ouvir e entender cada pessoa, né, cada par, o próprio teu diretor, enfim, o conselho. Isso é uma via de mão dupla, né? Tem que levar e tem que trazer informações saudáveis e entendimentos para que a coisa flua bem. O que eu ia comentar é que essa questão de ouvir, ela está muito ligada, assim, quando surge um problema. Eu sempre, lá no escritório, eu sempre, quando eu vejo um problema, eu digo assim, tá bom, qual é o tamanho do problema e o que eu tenho que fazer para resolver? E aí vem a terceira pergunta, o que eu tenho que fazer para que não aconteça de novo? Então, eu acho que quando a gente ouve e a gente tem uma forma sistemática de tratar as coisas quando elas acontecem, eu acho que a gente consegue dar passos extremamente relevantes para criar mecanismos para que os problemas eles se minimizem. Por quê? Porque quando a gente atua fortemente, deu um problema, a gente atua para entender, resolver e ver o que precisa ser feito, mudar o processo para que não aconteça de novo, é aí que acontece o crescimento. E, claro, as coisas elas são feitas por pessoas são falíveis. Então, justamente essa questão do processo, eu acho que ele é fundamental, mas partindo da prática e ouvir as pessoas para entender como as coisas acontecem, né? Exatamente, porque se tu não ouve as pessoas, o teu processo vai ser inócuo. Tem que ter o processo. Às vezes é ruim, tem gente que acha que tem que olhar o padrão, tem que entender, e o pior não é isso, é que todo ano tem que renovar aquele processo. Exatamente. Tá? É verdade. Porque se o processo fosse bom, a gente copiava de qualquer um lá, e o processo é pessoal. Melhoria pessoal que eu digo é daquela contínua. empresa, né? É daquele momento, daquela instituição. Porque não adianta, se fosse copiar,
Pegava lá no tempo lá que tinha o Jack Welch na GE, copiava tudo que a empresa ia virar. A própria GE em si, depois né, caiu muito. Né? Hoje, então, tu copiava da Ambev, copiava da Sadia, copiava da Fruc, né, tudo vão ser empresas que nem essa aí. Não, o processo ela tem que saber, porque exige investimento, exige penso, exige né, cultura. Então, processos... Tem o básico, ser ético, né? Ter o processo de seguir lá na entrada de nota fiscal, tem coisas básicas. Mas depois, como tu vai desenhar ele, tem que estar bastante aderente à tua empresa, ao teu negócio e o meio que tu está. Então, tem que ter regras, senão vira bagunça, né? Tu perde, mas depois é isso mesmo, Gilberto. É fazer que todo mundo entenda e vá mudando esse processo. No mínimo, coisas mais pragmáticas nem tanto, mas coisas do dia a dia, tipo com o cliente. Questão tributária, que vocês mexem. Quantas leis? Agora a gente está vendo está vindo uma reforma tributária aí. Tem que mudar aquele processo, não tenha dúvida, e são legais. Mas coisas do dia a dia também está sempre atento para evoluir, para que, de novo, aquilo que eu falei um pouco no início. O processo é importante, mas tem que fazer ele muito simplificado para que ele tenha aderência ao que tu quer no dia a dia. Começa a criar processos gigantescos, aí esquece que ninguém vai dar bola, porque não tem como dar bola mesmo, não é culpa do teu profissional. Tá certo. Agora, falando um pouquinho né, da gestão comercial, principalmente ser uma liderança comercial, eu queria que tu me falasse um pouquinho quais são os pilares que tu considera os mais importantes dentro de um setor comercial de sucesso. Tá com o olho no cliente. Hoje a gente chama de Customer Experience, né? Cuidar o cliente, ver o que ele necessita, ver o que o cliente quer comprar, a que preço ele quer pagar, a qualidade não pode ser discutível, né? Tem que entregar um produto de fato. E hoje, tudo que a gente tem que fazer tem que combinar com o cliente. De novo, a gente não pode fazer tudo o que o cliente quer, porque se eu fizer isso, eu quebro. Porque o cliente quer produto maravilhoso, menor custo, entrega, vender um, quer receber um. Né? Mas tudo que eu combinar com o cliente, eu tenho que cumprir, sabe? Então, isso é uma coisa, tem diferença, né? Então, isso que tem que deixar bem claro já nas negociações iniciais. Olha, eu te consigo tal prazo, mas se tu comprar tal produto, me der tal contrapartida, né, eu vou te entregar produto com essa qualidade, sabe? Ou serviço com essa qualidade, enfim, essas coisas tudo. Então, isso é o primeiro valor que eu falo, assim, né? É ética, né? É cumprir aquilo tudo que combinou. E escreva sempre isso. Passe claro, através de um e-mail, através de um WhatsApp, que seja, mas sempre que tu combinou com o cliente, repassa para ele para não ter dúvida nenhuma. Porque isso tu ganha uma credibilidade gigantesca. Né? Aí não fica, mas eu pensei que tu fez, eu pensei que tu tinha dito isso, pensei que... Não, aqui, ó, a gente combinou isso aqui, eu sempre faço um rollout depois das principais reuniões. Ó, fulano, diretor da empresa tal, gerente, comprador, nós combinamos isso. Eu ou o time que eu estou falando né, para deixar bem claro. Ah, não, o ponto 2 eu entendi diferente. Por que tu entendeu? Ah, a gente consegue ajustar. Não, o que a gente falou foi isso, não consigo dar mais prazo, não consigo dar um preço melhor. Então, essa parte, isso gera credibilidade. Isso a pessoa que está do outro lado, ela vai dizer, pô, o cara veio, falou A, escreveu A e está fazendo A. Perfeito. Sabe? Então, acho que isso é que em negociações futuras, ele já... de novo, tu falou, né, Gilberto? As pessoas são falíveis, né? E as pessoas mudam também, às vezes saem da empresa. Se você não documentou adequadamente, a pessoa saiu, o outro que entrou... Tem exemplos maravilhosos disso. Ah, mas o fulano disse que deixou assim, não pagou isso. Não, mas está aqui, ó. Está aqui o que eu combinei com ele e está todo aqui os pagamentos, os compromissos que a gente assumiu. Isso, exatamente. O que tu fala é bem verdade. É muito comum no varejo trocar de comprador, né? Sim. E aí as expectativas são outras, né? Então acaba mudando. Mas, então, essa parte de cumprir o combinado é um pilar importante, fundamental. É fundamental. É fundamental. Uma que tu ganha credibilidade com as pessoas, que ele sabe, bom, eu sei que o fulano, que o João, vem cá falar A e vai fazer o A. Né? E a gente ouve isso, pô, fulano, às vezes a gente está na sala assim de espera, aí, o fulano saiu daqui, tinha um problema, porque... Não, a gente tem que olhar no olho, combinar com as pessoas, sabe, e cumprir aquilo que a gente combinou. Então, para mim, isso hoje é o principal, é o que vai dar mais credibilidade. A gente pode sair de várias empresas e sempre ter o nosso produto que a gente está representando agora, né? Sabe que vai ter um bom destaque na Gonda porque tu criou isso. Isso é história, né? Eu tenho quase 30 anos de varejo, né? Então, manter né, com essa importância, com esse respeito, é difícil criar. E basta um errinho. Né? Eu digo, né, ética é como uma folha em branco. Uma folha lisinha, linda. Né? Tu fez uma errada, tu amassou a folha. Depois tu estende ela, ela nunca mais volta. Ela está amassada. Por mais que passe a ferro, ela vai ter alguns vínculos ali. Então, acho que confiança é isso. É uma folha em branco, né, lisinha inteira, mas se tu fizer qualquer coisinha errada,
por mais que ela não vai ficar mais aquela mesma folha, né, limpa e retinha. E aí, até fazendo um link com o que a gente conversou no início, a respeito da tua carreira profissional, é interessante, né? Como é que uma pessoa ela consegue fazer um trabalho de excelência na área comercial se não tiver um bom link com a área de produção? Como é que ele vai se comprometer a fazer determinadas entregas se ele não tem o domínio total sobre a capacidade de produção das coisas, a qualidade de entrega, a questão da logística, que a gente não falou ainda, mas, por exemplo, questão de logística, ela é extremamente decisivo para se você vai ou não conseguir cumprir aquilo que você está se comprometendo com o teu cliente. Então, eu acho que vamos dizer, esse conhecimento da base da empresa, ele é fundamental para que você consiga ter tranquilidade nas negociações e naquilo que você firma com os clientes, né? Perfeita colocação. E isso ainda é muito mais saliente, muito mais importante em empresas familiares. Porque empresas globais, Ambev e BRF, né, Sadia? Pô, o que veste em marketing essas empresas, né, o que tem de produto, isso acaba chancelando ela ter um espaço maior na gôndola, ser recebido até diferente por os mercadistas. Não, mas porque são empresas, né, globais e de produtos... Volumes também. Volume, não, e elas criaram isso ao longo tempo. É mérito delas, tá? De produto de qualidade, Sadia, enfim, Ambev. Mas empresas regionais, Fruc e Biscoitos Zezé agora. A Fruc é o único estado da Federação Rio Grande do Sul que é Antártica. Agora na Antártica não é líder, agora na Fruc. Isso levou um tempo para fazer. Água da Pedra é disparado também, a água mais vendida aqui, né? E com a qualificação premium, né? De preço, de posicionamento, enfim. A própria Zezé. Tem empresas multinacionais de biscoito que a Zezé vende mais que eles. Mas isso aí envolve essa parte que tu falou, né? Essa conexão entre indústria, logística, parte financeira. Todo mundo tem que trabalhar em função do cliente. Porque como é que a Fruc... colocou o Guaraná dela entre o mais vendido no Rio Grande do Sul, com muito trabalho, porque os produtos são iguais, tá? De iguais no sentido que eu digo, são as melhores, são as matérias-primas as melhores possíveis, Ambev, Coca-Cola, Fruc, são o sabor é individual para o nosso consumidor, então um vai gostar mais do A, outro do B, né? Muitos da Fruc, né? Mas então isso acaba nivelando, porque as indústrias são de ponta, são os melhores equipamentos, né? Tudo, mas é aquilo que a gente fala. Como é que essa indústria, a Fruc e a Zezé acabam se destacando? É aquele olho no cliente, está mais próximo, está o CEO, está o diretor-presidente na linha de frente junto, está indo nos clientes, visitando. Isso tu cria uma verdade, né, em função da nossa própria exposição como liderança junto ao cliente, que ele, o cara vem aqui, eu sei se dá um problema, eu tenho um telefone direto, cara. Às vezes, não é menosprezando as grandes empresas, como elas são globais, às vezes o Red não está aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, está em São Paulo, às vezes está até fora do país. Então, essa proximidade com o cliente acaba valorizando muito isso. Então, empresas regionais têm uma vantagem muito grande de estar perto do cliente. Isso a gente tem que saber usar, mas de maneira muito verdadeira. Né? Não pode chegar para o cara, o teu time ganhou, mas falar com ele mesmo não sendo teu time, e tem que dizer, olha, meu time é o A, tu torce B, parabéns, né? Um exemplo assim, né? de aproximação, ou tem que ter genuína, tem a conexão, né? Conexão genuína, sabe? E dizer para o cliente essas coisas que ele não quer ouvir. De maneira inteligente, porque isso é uma coisa importante também. O cara te pede um prazo. Gente, eu não posso dar esse prazo por A, por B e por C. Perfeito. Mas eu consigo, o máximo que eu consigo é chegar nisso. E cumprir aquilo que tu falou. Então, as empresas assim hoje regionais, as que querem evoluir de fato, eu acho que elas estão estando muito próximo do cliente, elas têm essa chance, claro. De novo, a base é ter o produto de qualidade, tá? Não adianta ser regional se não cuida do produto ou não cuida de como teu time vai atender, aí tu põe tudo a perder. Mas tendo essa base, esse pilar, né, de pessoas capacitadas, produto de alta qualidade, aí tu começa a ganhar na prestação de serviço, que é aquilo. Cumprir, vou te vender hoje e entregar amanhã. Entrega amanhã, não entrega depois. Aí entra a questão de logística também, né? Por isso que a gente entra na questão alinhamento de expectativas, exatamente. Né? E a logística hoje é muito importante nisso. Hoje, claro, depende do perfil da empresa e do produto. Quanto mais próximo tu tiver do cliente, que tu garanta a entrega, bebida é muito assim, a parte de biscoito a gente tenta fazer muito nisso, né? Mas no D+1 que a gente chama, vendi num dia e entregar no outro, né? Isso é o ideal, porque o cliente não precisa ter um estoque grande, ele sabe qualquer demanda excessiva de bebida, vem muito calor, ou no biscoito, vem inverno, chegou, né, com cafezinho, vai mais biscoito, com um chocolate quente, acaba tu tendo pronto para responder a necessidade do cliente ali. Às vezes ele fez uma ação, achou que ia vender X, mas vendeu
2x. Pô, tu tem que estar acessível para ele para lá e não deixar ele em ruptura de produto. Então, essa proximidade à logística é fundamental hoje em dia. Fábrica também, que tu perguntou, para que a gente tenha toda essa proximidade e atenda a expectativa do cliente, do consumidor, para que a gente esteja próximo e cumpra com as coisas que a gente combinou. Às vezes tem cliente que longe, acabou o produto, eu preciso para amanhã. Amanhã eu não consigo entregar. Eu estou aqui, eu estou a 600 quilômetros do teu CD, eu faço o pedido agora, mas pelo tempo de viagem não tem como te entregar. Eu vou te entregar daqui a 2 dias. Infelizmente, eu perdi venda, ele, claro, que perdeu, mas até no próximo a gente tem que resgatar aquilo. Próxima ação, fulano, lembra que faltou produto, comprou, a gente falou que comprar um pouco mais, nós estimamos uma venda, foi melhor, nessa próxima tu já melhora aqui. Aí tu tem que ter uma ação em cima para que não aconteça de novo. Falou, ajustar o teu processo, já vai ajustar o teu processo para que na próxima não aconteça a mesma coisa. Então, essa confiança, essa construção tem que ser entre as duas partes, entendeu? Quem está vendendo, quem está comprando. E com relação à logística, eu queria... Eu sei que você passou uma experiência bem interessante na Fruc e que eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho como é que nasceu essa ideia, porque a Fruc até pouco tempo atrás, eu falo pouco porque eu não sei quanto tempo tem a cerveja, deve ter 3, 4 anos. A cerveja, eu sei. Ela começou em 1904, cervejaria, mas relançamos em 2018. A Bela então, Vista. Já faz tudo isso? Bom, 2018, mas na verdade, assim, o que eu acho interessante, de novo, aí vem a experiência da formação. Porque quando vocês decidiram voltar a produzir cerveja, vocês fizeram isso através de terceiro, assim como com suco e tudo mais. E depois, eu passando ali na 386, eu passei ali, tem uma fábrica maravilhosa. Quer dizer, como é que foi todo esse planejamento de vocês assim, olha, eu vou fazer um produto, vou concorrer com os grandes, porque são empresas gigantes, vou ter um produto premium, vou ter que ser competitivo no preço, mas eu não posso me arriscar construindo uma fábrica agora, vou fazer em terceiros, vou supervisionar. Como é que funciona essa construção envolvendo construção ou utilizar um terceiro, a questão da logística, porque a gente sabe que a logística muitas vezes pode inviabilizar a venda de um produto, dependendo da distância. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que isso é muito enriquecedor, porque é uma experiência que a gente não vê muito acontecer na prática e foi um case de extremo sucesso que a Fruc conseguiu atingir. Você participou, na verdade, você, vamos dizer, trabalhou em toda a construção desse projeto, né? Eu vinha de cervejaria, vinha da Ambev e sei que o grande, né, mercado de bebidas, o lucrativo é a cerveja. É um mercado muito competitivo. Realmente, eu que instiguei muito a Fruc a voltar com a Bela Vista. Né? Até porque acho que a Fruc, naquela época, estava à porta dos 100 anos. Eu achava muito relevante também para a história da Fruc, como ela nasceu com a Bela Vista em 1924, né? Ter nos 100 anos a cerveja. Claro que dei ideia e todo um time abraçou e todo mundo concordou. Não fui nada feito sozinho. Mas esse negócio da cerveja, definir fazer internamente, definir fazer fora... Por que eu fui um dos caras que comecei a fazer fora? Né? Porque o risco é grande. Tu compete com a empresa Ambev. Pô, é a maior cervejaria do mundo. Heineken, muito forte. Tinham grupos que em Cariol, que hoje se fundiu, né? Hoje tudo é Heineken, mas tinha Itaipava, empresas nacionais gigantes e multinacionais gigantes. Então, e a cerveja, o custo de uma fábrica é gigantesco também. E tu, por mais que tu acredite, por mais que tu vai fazer um produto bom, como eu disse, tem que confiar também que o consumidor vai querer, vai se adequar ao teu produto. E eu, como tive 8 anos de Ambev, eu sei que a Ambev ela investe muito pesado em marketing e ela não deixa brechas para novos competidores entrar, que ela está certíssima, ela está cuidando do negócio dela. Está defendendo o mercado dela. Exatamente, com toda a legitimidade. Então, é minimizar o risco. Porque se eu vou botar uma cervejaria de pé, hoje, por menos, eu estou um pouco desatualizado dos preços, sim, mas acho que 80, 100 milhões de reais, tu não põe uma cervejaria, uma micro-cervejaria, uma cervejaria minimamente, né, com qualidade de pé, para entrar no mercado com qualidade, com produção. Sim, com volume, né? Não volume, artesanal. Exatamente, tem que ser com volume. Também, né, condizente com o tamanho da Fruc e a qualidade dela. Nesse caso, a gente está discutindo aqui nessa Bela Vista da Fruc. Mas, e o risco disso? E se a concorrência vem e, como atende no mundo inteiro, ela resolve, não quero que... E na Fruc tinha isso, porque com Guaraná, né, olha que deixaram a gente crescer lá, a Fruc crescer, olha que virou. E se eles, já tem essa experiência com a Fruc, vão querer minar. Então, a gente olhou muito, mitigou muitos problemas futuros que podiam ter. E acho que foi a situação mais acertada que o conselho da Fruc, né, que o seu presidente, e nós como time ali de diretores tomou, foi não ter feito uma fábrica. Porque o investimento ia ser altíssimo, e nós lançamos ela em 2018. Quando é que veio a Covid? 2020, final de 19, início de 20. 20. E isso fechou tudo que é bar.
todos os restaurantes, e aí a concorrência toda para vender baixou o preço geral de tudo. E se a gente tivesse com essa capacidade, tudo lá imobilizado, indústria, tudo, cara, podia ter sido um risco gigantesco. Podia ter comprometido o fluxo de caixa da empresa. Certamente teria comprometido. Porque o investimento alto e o consumo de cerveja caiu, porque a gente se balizava muito em algumas determinadas marcas, né, para ter um referencial de preço. Isso que a Bela Vista é feito com puro malte, né, com lúpulo inglês, malte alemão, cerveja top, né? A gente teria aquilo que aconteceu, nunca ninguém previu. Se alguém disse que previu uma Covid, né, não está falando a verdade a respeito. Foi a decisão mais acertada. Foi mais decisado ter feito em terceiro, porque a gente diminuiu a venda, nós automaticamente diminuímos a produção. Claro, diminui margem, diminui tudo. E aí a gente passou por 2 anos de dificuldades. Mas a gente não tinha mobilizado, a gente estava, né, feito um planejamento, porque também tem uma coisa que eu não falei, né, além da ética e tal, a gente tem a ajudinha de cima também. O senhor tem que ajudar também nas decisões. Né? Então, isso fez que a gente tivesse um fôlego, né? A gente caiu a venda muito, está recuperando, né? A FURI continua vendendo na Bela Vista. Claro, mas agora tem todo um movimento para, no futuro, estou um ano fora, não sei agora qual é o planejamento, né? Mas até então era no futuro, chegar em determinado nível, ter uma cervejaria ali, né, em Paverama, que é a nova fábrica que tu te referiu, ainda não tem, né, mas está lá com água, com refrigerante, excelente de uma indústria lá. Mas então são decisões que eles tomam, por mais que tenha critérios na mesa, né, estatística, né, de dados, aquilo ali foi, eu diria que nós tivemos sorte também de interpretar aqueles, porque ninguém sabia que era uma Covid, que o mercado ia cair para metade do que a gente estava tendo. Eu me lembro que na época, porque quando a gente também decide fabricar alguma coisa através de terceiros, tem uma responsabilidade muito grande, porque você está usando o teu nome e você tem que ter o controle sobre aquilo que o terceiro está fazendo. Então, também, claro, vocês tomaram uma decisão acertada, mas tem todo o risco que você acaba enfrentando de colocar o teu nome em xeque. Mas aí tinha um processo interessante. O pessoal da indústria visitou várias as potenciais fábricas que podiam estar fazendo nosso produto, produzindo e invasando, e foram lá e olharam. Então, de cada uma das empresas que participaram da seleção, tinha um mapa de riscos de fiscalização permanente. Sempre. De ter gente nossa de você, lá acompanhando permanentemente. Permanentemente. Nós tínhamos funcionários. Mestre cervejeiro, tudo. Exatamente. Mestre cervejeiro olhando lá como era a produção. Porque ele tem que conferir. Porque às vezes toda cerveja tem matéria, lúpulo, mas tem vários tipos de lúpulo. Malte, tem vários tipos de malte. A gente estava comprando, né, tinha um espaço para nós armazenarmos o nosso, com o mestre cervejeiro cuidando da qualidade, vendo todo o processo, qualidade das máquinas, enfim, cuidando da produção e testando, obviamente, a cerveja no final para ver se estava bem feito ou não. E tem que ter. Não adianta tu, agora eu vou terceirizar e esquecer. Não. Tem que ter ainda mais produtos assim perecíveis, tem que ter uma pessoa tua cuidando do processo. Porque é longe, né? Nós fazemos no Paraná, na cerveja. Então, tem que estar lá alguém cuidando para garantir que chegava. A gente tinha processo para ver como que eles botavam nas nossas carretas que traziam o produto para cá. Porque estradas, você sabe que as estradas do Brasil são deficientes, muito buraco. A gente notou que na época as nossas latas vinham balançando muito. Amassavam um pouquinho. Amassavam até, às vezes, a tinta, uma na outra tirava. A nossa indústria muito Isso é qualidade, né? Exatamente. Não, a gente não pode que venha mais. Não, mas a estrada são 700 quilômetros. Não, mas a gente, até a posição dos pallets, junto à logística com a indústria, definiu que os pallets têm que ser amarrados de tal forma que assim vai ter menos movimento entre eles. Não. E dito e feito, foi lá, se criou um processo, os pallets... 1, 2, 3 tem que ser colocadas nessa virados para tal lado, o 4, 5, 6 amarrados de tal forma, e aí, dito e feito, nunca mais vieram as latas amassadas ou danificadas, né, raspando a tinta. Então, esses são os cuidados que tem que ter, né, desde lá do processo até quando chega e depois quando vai entregar. Sim. Então, essa história que tu trouxe a cerveja é fantástica mesmo, porque... tem muito aprendizado em loco, tem coisas que tu resgata, mas muita coisa que tu vai aprender no momento. Então, e sorte também, tem que ter um pouco de sorte. Esse foi um exemplo bem de que a sorte ajudou bastante. É isso aí. João, eu sei que tu participa muito de eventos e feiras internacionais. Teria alguma tendência assim que tu tem verificado, né, para a parte de vendas, para a parte de atendimento ao cliente? Sim, tem. Acho que hoje... O Customer Experience, a experiência com o cliente é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. De novo, vou repetir, a gente tem que estar muito perto dele. Eu acho que é importante. Agora, semana que vem, eu estou indo no Gramado Summit.
né? Porque ali inovação, essa parte de métodos ágeis, de criar projetos, sabe? Olhar o que os outros estão fazendo, trazer, propor coisas novas, sabe? Essa conexão. No tempo da Fruc, eu fui até na Alemanha ver a feira de maquinários para bebidas, junto com o diretor industrial e com a própria Aline, né? O Júlio Nascimento e a Aline e o Júlio Egres também foram, a gente para ver qual equipamento se adequava mais. Então, tu tem que estar isso, porque as novidades, elas hoje, cada dia vem 300 novidades. Então, tu tem que estar olhando. Até capacidade de produção, né? Você pega uma máquina que fabricava 10 mil, a outra vem e fabrica 100 mil, no mesmo espaço, né? É o exemplo, é exatamente isso. Quando foi inaugurado o Paverama no ano passado, a fábrica da Fruc, uma máquina lá, ela produzia 40% que 7 linhas da Fruc vazavam em Lajeado. Uma máquina. Uma máquina fazia o que 7, 40%, quase metade da produção do que 7. Né? Isso que lá de Lajeado também eram máquinas importadas da Alemanha, da Itália, enfim, máquinas muito boas. O Nel sempre teve essa preocupação genuína e verdadeira com a qualidade das máquinas para produzir um ótimo produto. E agora, falando com o Júlio Egre esses dias, eles já botaram uma linha, já tinha espaço para outra, já fizeram um pavilhão para mais 2, que era previsto para 2027. A venda foi tão boa que já tem uma nova linha, já está, acho que está entrando em operação, pelo que ele me falou daqui a uns dias, que já faz mais do que essa nova que botou. Ou seja, então 2 linhas já devem estar fazendo mais do que Lajeado fazia, e já está a terceira quase pintando aí, enfim. Então, essa capacidade de olhar, de ir a feiras, de ir a... Eu gosto muito também aqui na Anshan, né? Porque sempre trazem gente que fala de logística, fala de marketing, fala de vendas, fala também de financeira, tributária, tem vários grupos temáticos, que ali vem sempre pessoas de outras indústrias trazer novidades que eles estão fazendo, e quando tu vê, cabe como uma luva para ti, tu nem tinha pensado. Então, essa troca de informação, ouvir outras pessoas, outras áreas, outros tipos de indústria, é muito importante, porque mas a indústria de roupa não tem nada a ver com a indústria de alimento. Tu é que acha, porque às vezes processo tu constrói ouvindo uma ideia que um cara deu lá numa indústria de roupa, claro, adequa alguma coisa, mas cabe na direita, certinho no processo, aquela potencial a evolução que tu pode ter. Então, acho que isso é importantíssimo. Tu conversa com outras pessoas, isso que a gente está fazendo aqui. Cara, isso aqui é importante porque tu já fez, eu ouvi de você já 4 podcasts anteriores, acho que esse é o 5º, né, ou o 6º, enfim, mas eu ouvi no ar, eu ouvi que tem 4. Tu ouvindo as pessoas que falam ali, o que tu tem de insight... O aprendizado é gigante. O que tu tem de e insight, para todas as áreas. Todas as áreas, né? Eu vi teve uma parte de, acho que de metalurgia, que tu chamou o pessoal, teve uma parte de fertilizantes. Cara, tu olha ali, técnico tributário também, né? Tu olha assim, não tinha pensado nisso, mas isso aqui não é bem que eu posso, mas eu posso trazer para o meu negócio. Então, isso que a gente faz aqui, essa conexão que vocês aqui, né, brilhantemente estão começando a fazer, isso é fantástico, porque abre as nossas próprias cabeças, né, a nossa mentalidade e a oportunidade que tem de fazer negócios novos acontecerem, que tu nem tinha imaginado. Ficamos felizes, que bom. Não, mas é verdade, né? Quando tu convidou, eu disse, sensacional, porque eu vou ter um pouco. Porque quando a gente fala, com certeza a gente passa alguma coisa para alguém. Certeza, mas o que a gente aprende falando. Exatamente. E até assistindo outros, né? Acaba assistindo, acaba pegando alguns insights. A gente aprende muito mais ensinando do que ouvindo. Então, e sempre cabe, né? Por mais que sejam empresas totalmente diferentes, segmentos muito diferentes, sempre alguma coisa vai caber para o teu negócio, sempre né? cabe. E se não é agora, tu vai ficar com aquilo na cabeça, ouviu fulano, falou, agora pega o telefone, te ouvi um podcast, eu ouvi um negócio, falou que naquela época para mim não era importante, mas agora está sendo. Exatamente. O que a gente pode... tu tem tempo, tomar um café, né? A gente faz isso, né, Gilberto? Às vezes, porque essas conexões são, né, além de ouvir as pessoas hoje em dia, tem outra coisa importante que é isso, é conexão. Mas não pode ser aquela conexão que tu só suga. Tem que ter tempo também, saber que alguém vai precisar da tua ajuda e tu tem que estar disponível para ajudar. Uma via de 2 mãos. Exatamente isso, porque esse é importante, essa credibilidade que tu acaba ganhando no mercado. Tu vai lá, tu pergunta, as pessoas vão ter esse tempo para ti. Mas tem que saber que tem que reservar na tua agenda, no teu tempo, para também ouvir e ajudar as pessoas. Né? E de maneira genuína, verdadeira, porque aí, enfim, as coisas acho que tornam um ciclo positivo, né? Um círculo positivo das coisas para acontecer. Perfeito. Agora, nos encaminhando para o final, são muitos assuntos, né? E sempre que a gente convida as pessoas, a gente fica, poxa, mas a gente queria mais tempo com essa pessoa para ouvir, né, e aprender. Mas, nos encaminhando para o final, algumas perguntas mais pessoais, né, do João como líder também, e também como pessoa. O que tu gosta de fazer assim, no teu tempo livre para tirar um pouco a mente do trabalho, assim? Gosto muito de estar com minhas 2 filhas, né? Porque ali, essa juventude de hoje, eu tenho uma de 23, fez agora em maio, que acabou de se formar também.
né, de ouvi-las muito, de participar da vida delas. Tem uma menor de 15, né, que daqui uns meses faz 16. Então, muito isso. Né? A minha esposa é empreendedora também. Então, eu acho que, fazendo autocrítica, eu tenho que ouvi-las mais, porque essa juventude que está vindo, né, tem muita coisa para nos ensinar. A minha esposa trabalha no ramo de confecção, de calçados, e tem loja. Também tem muita coisa, é muito dinâmico esse mercado. Mas, enfim, viver muito assim em casa, eu acho que isso é importante. Tá aprendendo, ouvindo coisas. Eu acho que é outra coisa que por necessidade e por desenvolvimento, a gente tem que estar participando de feiras, tem que participar de podcasts, tá? Tem que jantar, tomar um café com um amigo, sabe, para ouvir. Né? E às vezes sem ter um assunto, olha... Mas vamos almoçar que e aprender da vida, às vezes. Não é nem aprender do dúvida, negócio. É, na verdade, abrir a cabeça para fazer outras coisas. Dúvida. E jogar um beach tênis de vez em quando, né? Jogar um beach tênis, exatamente. Eu gosto também dessa parte de esporte, né? Até por necessidade, que a gente tem que ter esse equilíbrio. Né? Acho que negócios, família e saúde, né? E conhecimento, não tenha dúvida. Acho que tem que ter um equilíbrio entre essas 4 partes, porque uma não consegue ver separada da outra. De novo, um pouco que eu falei, tu tem que estar bem em casa, bem no trabalho, bem contigo, né? E ter conhecimento para cada vez mais os desafios que vêm para nós. Então, esse equilíbrio entre essas coisas, Amanda e Gilberto, é extremamente importante. Porque aí tu vai equilibrando. O seu Nel sempre dizia, né? Eu lembro quando eu cheguei da Ambev na Fruc, no início, saí de gerente de account na Ambev para diretor comercial, responsável gigante, né? Então, eu queria não ter erro nenhum. Né? A gente acha que... Né, que não, e a gente erra bastante. Então, eu ficava, às vezes, até 11 da noite, meia-noite trabalhando. No final de um mês, o seu Nelson me chegou e disse assim, eu sei que tu está saindo daqui meia-noite. Ou tu te adequa a trabalhar dentro do teu horário, ou nós vamos te trocar. Ele não foi tão direto assim, mas o recado era esse. E eu disse assim... Sim, é preocupação, né? Porque o seu Nelson, a gente tem... Nosso dia, a gente divide em 3 vezes 8. 8 horas para trabalhar, entregar os resultados, 8 horas para descansar, e as 8 horas é para a vida familiar, tu adquirir novos conhecimentos e cuidar da tua saúde. E é fato. Né? Então, a gente tem que... Porque se tu não fez naquele teu tempo, alguma coisa está errada contigo. Equilíbrio, né? Eventualmente, eu nunca consegui fazer só as 8 horas de trabalho, mas eu saí das 16 horas para 8, 9, 10 horas. Então, a gente... Mas tem que buscar esse equilíbrio para não dar um pane no sistema daqui a pouco, né? Porque senão tu deixa de ser produtivo, ou tu adoece, e aí tu deixou a tua família, né? Ou tu não te atualiza, então, aí tu vai ser passado pelos demais. Então, esse equilíbrio a gente tem que ter, sabe? Então, a vida pessoal é isso. Acho que a gente tem que ter muito bem esse equilíbrio e buscar o máximo possível tá cumprindo isso aí. Então, qual hábito te mantém produtivo? Um hábito específico que tu acha que te mantém produtivo? Eu acho que é a cabeça aberta. Sabe, ouvir que outras pessoas podem sempre trazer boas ideias para ti e que isso vai agregar no teu negócio, né? E eu acho que também a parte de buscar sempre ter uma saúde física e mental também adequada, sabe? Saber que tu vai ter barreiras, vai ter problema, mas que aquilo não é o fim do mundo. Não é se desesperar. Pô, às vezes a pior coisa que pode acontecer é ser uma demanda de qualidade de produto. Vai ter uma solução, tu tem que ser transparente e fazer. Então, acho que são 2 coisas assim, é isso. É que tu não vai resolver tudo sozinho, mas que tu vai ter que estar preparado para resolver as coisas. E eu tenho uma outra para te falar, que é tu, tá? Paixão pela comunicação, paixão por tratar bem as pessoas. Como eu conheço o João há muitos anos, eu já passei por situações que ele mostrou que ele é uma pessoa extremamente paciente e extremamente compreensiva. Então, acho que essa capacidade que você tem de lidar com as pessoas e uma coisa genuína, uma pessoa que é tua, eu acho que isso conta muito para a tua vida profissional. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado. João, muito obrigada pela tua participação. Foi uma participação que com certeza vai trazer muitos insights para quem está nos assistindo. Então, te agradeço por topar participar desse nosso projeto. E espero que a gente tenha uma outra oportunidade para conversar muito mais assuntos aqui. Pô, eu é que agradeço, eu estou extremamente feliz de estar conversando com vocês dois. Né? Eu acho que contar um pouco da nossa história, isso eu acho que motiva e trazem novas pessoas a pensar e também a conversar. E estou à disposição, adorei esse papo, porque quando vi já acabou, eu acho que podia ser mais uma hora, sem problema nenhum. E estou aberto aqui ao convite, se quiserem falar de outro assunto, a gente, né, desde que eu consiga transmitir para vocês o que vocês querem, estou à disposição. Muito obrigado a vocês dois. Muito obrigada, obrigada. Tá, então, se você gostou do nosso episódio de hoje, fique atento que logo mais teremos mais episódios como esse. Até a próxima!